Amém. Prontinho, tá gravando. Glória a Deus. Shalom, shalom a todos. Hoje quem era para passar o estudo era o presbítero Douglas, né? Mas devido ao horário de trabalho dele, ele não conseguiu chegar a tempo. E eu, junto com o pastor Gerson, o presbítero Brendel, aí nós estamos aqui. E até mesmo para comentar sobre a questão de alguns estudos, né? E o nome desse estudo que nós vamos abordar, que é um estudo que é bastante abrangente na área acadêmica, né? É a questão da desjudaização dos discípulos, né? Existe até um estudo feito pelo Dr. Eliakim Eisenberg, que é um professor da Faculdade Hebraica, e ele aborda essas questões, né, de tentarem ofuscar, né, a identidade dos discípulos de Cristo, né, dos servos de Yeshua. Então, por exemplo, umas dos fatos que foram mascarados aí foi a questão das moedas, né? E o mais interessante é que essa palavra hebraica que nós conhecemos como moed, ela tem um significado muito amplo em hebraico, lá em Gênesis capítulo 1, quando foi criado o sol e a lua, né? Eles foram chamados de moed, né? Que eles serviriam para tempos determinados ou estações, né? Isso é muito importante. Já comentamos aqui também sobre alguns aspectos abordamos que a questão da tenda da congregação, também em hebraico está Ohel Moed, que significa tenda do tempo determinado, né? E também o próprio Eterno, em Levítico 23, eles chamam as suas festas de Moed, né? Moedei Adonai, as festas de Adonai, e ele fala que elas são Moedai, as minhas festas, né? A palavra Moed ali, com sufixo pronominal Yud ali, né? Na primeira pessoa do singular. Então isso é muito importante nós entendermos. E o assunto que eu queria abordar com os irmãos aqui é mostrar que desde o começo, né, desde o primeiro século, quando depois que no ano 70 o templo ele foi destruído, nós observamos que houve um afastamento, né, dos servos de Yeshua, dos princípios da fé, né? O pastor Gerson sempre gosta de citar, fez até a pergunta para o professor Mateus sobre a questão de Inácio de Antioquia, né? Em sua carta aos Magnésios, em sua carta aos Efésios, ele já começa com essa questão de anular tudo que está associado ao judaísmo. Inclusive, ele que difundiu essa questão de dividir o termo cristianismo, né, o termo cristianos em grego ou cristianos em grego, né, de judaísmo. Por quê? O termo judaísmo seria a questão teocrática dado ao reino do Sul, que depois do exílio babilônico, junto com a tribo de Judá e de Benjamim, foram chamados de Yehudim, né, de judeus, né? E esses judeus, né, que se miscigenaram junto com a tribo de Benjamim, Reino do Sul, né, eles deram origem ao judaísmo, que seria uma fé, né, que deriva da antiga fé de Israel. E nós sabemos que de dentro desses judeus, né, porque quando nós abordamos a questão, né, antropológica, nós vemos que desde a época de Judas Macabeus, né, o termo Hassid, né, que é um termo em hebraico usado para piedosos, pessoas que têm uma piedade, né, essa palavra seria o antônimo de raça, né, ou rachá em hebraico, que significa ímpio, né? É uma pessoa que. Então, o termo Hassid são de pessoas piedosas. E nós sabemos, historicamente, através de Flávio Joséfos, através do livro de apócrifo dos Judas Macabeus, que quando Antíoco Epífanes ele tentou ali destruir, né, profanar o templo, né, sabemos que Matitiarro, né, que é o Matatias, ele se uniu ali, né, junto com esses racídicos, porque eles, eles tinham pensamentos
que não era um pensamento monolítico, né? Apesar de serem judeus, descendentes de Judá e de Benjamim ali que voltaram do exílio, e alguns também, alguns dos levitas também estavam entre eles ali, né? Porque o próprio Judas Macabeus, ele era de origem sacerdotal, né? Então, ou seja, eles não tinham um pensamento único, um pensamento monolítico, eles interpretavam o judaísmo de formas diferentes. E depois que acabou, né, no caso aí a guerra contra Antíoco Epífanes, deram origem, esses grupos de racídicos deram origem aí a questão de fariseus, né, que são os pruxins, os essênios, a comunidade Qumran ali, que os essênios, os saduquins, que são os saduceus, e por aí vai. E dessas primeiras classes de piedosos que serviam a Deus, que tinham essa nomenclatura, que faziam parte de seitas, né? Só que o termo seita aqui, eu não vou usar o termo seita como algo que tem um significado atual, né? Que hoje seita é você fazer parte de um segmento herético, né? Mas a palavra seita naquela época era o nome dado a um segmento, pessoas que serviam a Deus dentro de um parâmetro semelhante e único. E posteriormente surgiu a seita do judaísmo de Jesus, né? Que eles eram chamados de nazarenos e posteriormente também de Hadérer, né? Que os do ou significa os do caminho, né? Só que com o surgimento do termo dos cristianos, né, que aconteceu em Antioquia ali, nós vemos que alguns começaram a se apostatar dos princípios. Então, por exemplo, Inácio, sabendo dessa questão, né, ele quis dividir, né, o termo cristianismo, porque o termo cristianos, que em grego significa messiânicos, seguidores do Messias, eram cunhados por pessoas que simpatizaram com o judaísmo de Jesus, né? E o judaísmo de Jesus não era chamado de cristianismo, né? Mas esse termo cristianos mais à frente deu origem ao cristianismo. E essa questão das pessoas quererem se dividir, né? Se separar de Israel, esse conceito de romper a identidade, se separar de Israel, aconteceu devido a não só uma questão antisionista, mas também a uma questão de querer trazer, né, a detenção da fé para si mesmo. Nós já observamos isso já na carta aos Romanos, quando nós estudamos a carta aos Romanos, nós já vemos que Paulo teve uma dificuldade muito grande com isso, e quando nós pegamos a questão histórica fora da Bíblia, nós observamos também. E hoje em dia existe uma discussão muito grande sobre se nós precisamos celebrar as festas bíblicas e qual seria a importância dela, né? Esse vídeo que o Brandel colocou na tela que vocês vão observar aí, é um vídeo curto. Eu vou pedir para o Brandel estar soltando ele e nós vamos depois comentar sobre ele. Beleza, Brandel? Se puder apertar aí para rolar, pode colocar. Ok. Bíblicas. Eu queria abordar um pouquinho da questão histórica aqui sobre pegar aqui uma base histórica até mesmo do próprio Instituto Bíblico de Israel, né? Falar sobre a questão do calendário e seus significados. As festas bíblicas, elas tinham um cunho espiritual no primeiro século. E a gente vai mostrar que historicamente isso foi perdido, né? E vamos mostrar também dentro do Novo Testamento que o Novo Testamento ele não vai contra as festas bíblicas, pelo contrário. Então vamos desmistificar alguns aspectos aqui que a teologia convencional segue, né, da Igreja Católica. Eu vou dar um zoom aqui para a gente ler juntos, pegar aqui o significado das festas, algo muito interessante para a gente aqui ler juntos. Isso aqui é Levítico 23, né, fala sobre as festas. A primeira festa é o sábado, né, que você conhece, os judeus chamam de Shabat, que é o aniversário da criação do mundo, né, por Deus, né? Essa seria a primeira festa, que é algo muito interessante. A segunda festa é Pães Ázimos, né?
Aliás, a segunda festa é Páscoa, né? Significa resgate do primogênito. Tá? Isso é muito importante nós observarmos também. A terceira festa é Pães Ázimos, né? Que significa aí a partida apressada, né? Do Egito, deixando o velho fermento, deixando a vida passada, o pecado, né? A quarta festa é Primícias, né? E a festa das primícias ela é celebrada junto com, ela está em concordância com Pentecoste, né? E ambas têm o significado de confiança na provisão de Deus. Por que que essas duas festas têm o mesmo significado? A festa de primícias ela é comemorada 50 dias depois de Pêssego, depois de Páscoa. Aliás, a de primícias 7 dias depois de Páscoa. E a de Pentecostes 50 dias. Mas como são festas que estão associadas a colheitas, a colheita em Israel, então elas têm esse simbolismo aí de representar confiança em Deus, né? Porque é Deus que faz a plantação crescer e traz a provisão. 5. Trombetas. Chamado ao arrependimento, né? Até o simbolismo do chamado ao arrependimento, que é a festa das trombetas. Perdão a tosse. A festa das trombetas simboliza isso. 6. A sexta festa. Dia da expiação, purificação e renovação nacional, onde o pecado da nação era perdoado. Yom Kippur. Todas essas festas aqui tinham um cunho espiritual no primeiro século pelos cristãos, tá? Eu vou mostrar de onde que foi tirado esses conceitos, de onde que sumiu, né? Quem fez arrancar isso da igreja. 7. Tabernáculos, que é a última festa, né? Celebração de proteção e provisão. Por quê? Porque essa festa ela era chamada do que? De Oxanarabá. Oxanarabá significa a confirmação da salvação, né? Era a festa que simboliza a presença de Deus no meio do povo. Por isso que fala de proteção, né? Então temos aqui uma questão histórica muito interessante. Vamos partir para outras questões históricas aqui. Eu acho muito interessante. Aqui eu tenho uma das principais homilias do bispo João Crisóstomo, que viveu no século IV. E aqui eu tenho um resquício histórico sobre as homilias que ele fez contra os judeus, né? E essa homilia, ela comprova historicamente que no século IV cristãos aqui celebravam as festas bíblicas e estavam sendo persuadidos a não celebrar mais as festas bíblicas, né? Vamos dar um zoom aqui para a gente ler junto? Essa homilia do João Crisóstomo. Ele era conhecido como Boca Dourada, né? Essa pregação, as pregações eloquentes que você vê, principalmente no meio pentecostal, de gritar, esse costume veio dele. Tá? Ele que trouxe essa questão. Ele era chamado de Boca Dourada. Mas essa Boca Dourada aqui falou muita bobagem. Aqui começa a homilia dele. Há muitos em nossas, né? Ele fala assim, a sua homilia, há muitos em nossas fileiras que dizem que dizem que pensam como nós, né? Ou seja, se pensasse diferente deles já era considerado herege ou inimigo, que pensam como nós, né? Ele fala aqui, no, no entanto, vírgula, alguns deles
alguns deles vão assistir aos, né, assistir aos festivais e outros irão, né, e outros irão juntar-se aos judeus. Ele continua aqui a homilia dele. Em manter suas festas. Manter suas festas, que seriam as festas bíblicas, né? Que ele chama de festa dos judeus. Só que a festa não é judeus, a festa de Deus, porque lá em Levítico 23, Deus chama as suas festas de Moedai. Moedai em hebraico significa minhas festas. Observar seus jejuns. Aqui, ponto. Aqui mostra que eles celebravam até Yom Kippur em Cristo, né? Observar seus jejuns. Aqui fala João Crisóstomo. Gostaria de remover este costume perverso. Ele chama de costume perverso. Ele chama o mandamento de costume. Sendo que o próprio Deus perverso da igreja agora. Aqui é uma prova histórica que existia judeus crentes que celebravam junto com os cristãos que não eram judeus as festas, né? Celebravam as festas e eles estavam sendo persuadidos a parar de celebrar essas festas. Aqui é uma das homilias, existem outras homilias que falam sobre as festas. Como o vídeo não ficar muito longo, eu vou usar apenas essa homilia aqui, mas essa aqui é uma das principais. Mas existem outras festas. E nós observamos através não só dessa epístola aqui de João Crisóstomo, mas também do diálogo do judeu Trifão Justino, que seria alguns séculos antes, né? No século II, né? Antes de, no caso depois de Cristo. Nós vemos também que o próprio o Trifão, fala de seus compatriotas judeus que eram crentes em Cristo, né? E guardavam os mandamentos da Torá, né? Isso era muito interessante de se observar. E Justino também era contra, como João Crisóstomo também era, no caso, era contra e pregava o ódio ao judeu e pregava perseguição também àqueles que não eram judeus, mas queriam celebrar as festas bíblicas por entender o cunho espiritual dela. Então isso é muito importante. Eu quero partir aqui agora para fazer uma leitura aqui de um texto de Colossenses, que é um texto que é muito distorcido, por algumas pessoas. Que nós estamos em Colossenses capítulo 2. É um texto muito usado pela teologia normativa para falar contra as festas, o que Paulo está falando contra as festas. Eu tenho uma tradução aqui muito boa, essa tradução aqui. É uma tradução que ela é uma interpolação da Nova Almeida atualizada, mas ela tem uma linguagem mais judaica, né? Para que os judeus de língua portuguesa lê, né? Eu vou ler aqui para vocês 2,16. Diz assim: Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou isso, ou porque vós. Essa tradução aqui é muito boa. E eu vou mostrar no grego que está em concordância. Ou porque vós
observais, olha só, ou porque vós observai os dias de festa, vírgula, ou de lua nova, ou dos Shabats, né? Seria o plural de Shabat, né? Aqui. Ou sábados. E olha que algumas traduções em português distorcem esse texto aqui. Então aqui, só em português aqui, nessa tradução, já conseguimos observar que Paulo está admoestando, né, que algumas pessoas estavam julgando os colossenses, que eram gentios, por observar as comidas, né, ou seja, as comidas, as bebidas e as luas novas dos judeus, ou seja, uma fé transcultural. Estavam sendo julgados por isso. Verso 17, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é do Mashiach. A palavra Mashiach aqui é Cristo, que é ungido, né? A mesma palavra, mas o corpo é do Mashiach. Sombra, na questão ocidental, é algo ruim, né? Mas no judaísmo, a sombra, ela reflete a imagem. Se a imagem da sombra, se a sombra que está refletido vier de algo bom, tá? Então a imagem é boa. Então quando fala sombra, não é porque foi anulado ou acabado dentro da questão do judaísmo bíblico, né? Dentro da questão histórica, mas é porque, né, seria uma imagem de coisas futuras. Vamos visitar o grego para ver se esse texto aqui está em concordância. Vamos visitar o texto grego aqui agora. Estou aqui no Greg, Every New Testamento. Estou no Greg, Every New Testamento aqui, em Colossenses capítulo 2, verso 16. Temos alguns aspectos aqui muito interessantes. Temos aqui no verso 6, começa com a expressão meuntis, né? Meuntis. Eu vou até fazer um círculo aqui. Aqui, ó. A expressão aqui começa meuntis. Meuntis. A primeira letra é uma partícula, a primeira palavra é uma partícula de negação. Me, ninguém. Então. Que vos, né? Então tem essa expressão aqui. Me, tis. Ninguém, então, que. Temos aqui o pronome, né? Temos um pronome aqui, ó. Temos aqui o pronome vós, aqui, ó. Circular de vermelho. O mós. O mós é vós. Me, tis. Ninguém, então, tis. Vos, né? Vos, que seria o pronome vós aqui, referindo aos colossenses. Vos é, é, crineto. Né? Temos que circular essa palavra também, crineto aqui, que é muito interessante. Essa palavra grega crineto. Essa palavra grega crineto, que foi traduzido ali na Bíblia em português como julgar, ela significa arbitrar, né? Então ninguém vos arbitre, né? Ou ninguém seja árbitro, né? Sobre vós, ninguém seja árbitro sobre nós, porque as pessoas estavam querendo julgar aqui, né? Os colossenses.
Crineto. Aqui é muito interessante. Né? Embocei. Né? Essa expressão embocei aqui com a preposição em, né? Significa que eles estavam observando, embocei, na comida, né? Na observação da comida. Estou parafraseando aqui para vocês entenderem como que está a gramática grega, passar para o português. Em, ená, possei, ená bebida. Ená observação, eortes, eortei, aliás, nos, merei, e nos dias, eorte, de festa, e no menos, lua nova, e aqui em grego tá sabaton, sabaton é o shabat, sábado, né? Sábados, né? Aqui tá no plural, sabaton, sábados. Então, ou seja, aqui está falando para que ninguém seja árbitro dos colossenses na observação do comer e do beber, né? Do comer e do beber e das festas. Aqui o verso 17. Aestim, que são esquia, sombra, tá a sombra aqui. Esquia. Essa palavra aqui, esquia, sombra. Essa palavra esquia, sombra, tá? Ela, dentro da cultura judaica, né, dentro da expressão judaica, sombra, ela reflete o quê? Algo bom. E é sombra de quem? Aqui vai falar que é sombra do Messias. Então, se as festas são sombra do Messias, ela revela algo espiritual anunciando o Messias. Então, ela é imagem bom, é um memorial que anuncia, né, cumprimentos proféticos do Messias. Tá? É muito importante. Tom, melá, melá, me, tom, melonto, tomelonto. Sombra, né? Tomelonto. Das coisas futuras, né? Das coisas futuras. Tomelonto. Ou seja, diz que o memorial das festas, do comer e do beber, seria sombra das coisas futuras, que seria o cumprimento profético das festas no Messias. Tá? Futuras no sentido da remissão de todas as coisas. Temos aqui o artigo to e o advérbio de. Todé, né? Todé significa mas o soma. Soma é corpo. Mas o corpo do Cristo. De Cristo é. Mas o corpo é de Cristo. Ou Bradel, seja, por que fala que o corpo é de Cristo? Porque essas festas, Bradel, ela anuncia, né, Bradel, pode dar um a pause aí, remissão de... beleza? Então, eu pedi para passar esse estudo porque nós estamos passando por uma questão muito difícil, né? Até mesmo da questão da influência nas traduções. Por exemplo, aqui o texto em grego está bem claro que a admoestação do apóstolo Paulo para as pessoas que
de Colossos, né, para que eles não se sintam constrangidos por pessoas que estavam arbitrando sobre a questão deles estarem seguindo uma fé transcultural. Ali no verso 17, nós lemos ali a expressão aestin aestin esquia, né? Que seria que são sombras. Você pega algumas traduções que está escrito meras sombras. Isso é uma interpretação. A palavra meras em grego aí não existe, né? E você vê isso mais nas Bíblias que são pentecostais, aquelas Bíblias mais antigas pentecostais, você vai ver que colocou como meras sombras. Então, por exemplo, se for dado para as pessoas já uma cosmovisão, né, de ensino, né, por exemplo, porque nós todos que já fomos, né, de igreja 100% pentecostal, né, nós sabemos que já é passado o texto pré-moldado para nós aprendermos, né? Só que na realidade, né, quando a gente estuda a própria literatura, nós vemos que já é passado dentro de uma interpretação para conosco. E uma das grandes dificuldades que temos, até mesmo para entender o texto bíblico, até mesmo para perdermos a bênção de não sermos abençoados com o cumprir de um mandamento, chama-se ignorância bíblica, ou o famoso analfabetismo funcional, onde as pessoas elas leem, mas não entendem aquilo que está lendo, né? E o próprio doutor Wilson Parowski, né, que é o professor no caso, de crítica textual bíblica, ele fala algo muito interessante sobre a questão das palavras em itálico, né? Geralmente, as palavras em itálico elas são colocadas na tradução para o português, até mesmo para dar sentido ao texto em português, porque às vezes você pega a gramática grega, você traduz para o português, se você não fazer aquele texto dar sentido, a pessoa não vai entender em português. Mas nesse caso, desse texto aí, que em muitas Bíblias foram colocadas palavras em itálico, sem necessidade. Porque se você traduzisse direto do grego, já dava para entender a questão, né, do que o texto estava dizendo. Essa tradução que eu postei, que eu falei antes aí no vídeo, né, sobre a tradução que fala assim, que está na tradução para eles observar, é uma palavra em itálico. Só que essa palavra observar, ela está dando sentido às preposições que estão ali, que quando fala em, né, no, né, ou seja, em, né, ou seja, que a pessoa está observando aquilo. Então isso é algo muito interessante. Quando você coloca em itálico, mas que está para dar sentido ao que o texto está dizendo em grego, não tem problema nenhum. Mas nós vemos o quê? Uma dificuldade muito grande, né? E as pessoas colocando alguns aspectos que não que acaba trazendo uma certa tendenciosidade para o texto. E o mais interessante é que o próprio Instituto Bíblico de Israel, através do Dr. Eliakim Eisenberg, ele trouxe um, um seminário sobre isso, que é algo muito importante, né? Aqui eu estou passando através das festas bíblicas, mas é algo que você encontra praticamente em quase todo o Novo Testamento. Ou seja, de você tentar mascarar a verdadeira identidade dos textos, né? Ou até mesmo querer passar que os discípulos não estavam dando mais estrela para aquilo, né? Dentro de uma questão de anacronismo. E qual foi a influência de tudo isso? Vocês viram que eu li ali no texto a questão da homilia de João Crisóstomo, e você viu que ele tinha uma aversão ao judeu, né? Por que eu falei no vídeo que ali, através daquela homilia, existiam resquícios de judeus crentes nessa época? Porque nós sabemos, o próprio Rabino Mateus deu a parte histórica da sinagoga de Magdala,
que é do século IV, sinagoga messiânica. Sabemos também através da carta, ou melhor, do diálogo do judeu Tarfão e Justino. O próprio Justino fala ali sobre a questão dele não reconhecer os judeus crentes em Yeshua como irmãos, porque eles guardavam a Torá, né? E nós observamos todos esse aspecto, até mesmo um pouquinho mais à frente, no concílio de Laodiceia, melhor, no concílio de Nicéia de 784, você vê decretos sendo dados para que nenhum tipo de prática judaica fosse ministrada dentro de qualquer igreja, né? E o que seria a prática judaica que está sendo exposto? Seria a questão das festas bíblicas, que do século IV em diante demorou o quê? 300 anos para ser arrancado do seio da igreja. E só conseguiram com muita opressão e perseguição aqueles que eram contra. E eu vejo que hoje, no século XXI, nós temos a mesma dificuldade, até mesmo, para passar isso para algumas pessoas. E nós vemos uma resistência muito grande. E a grande parte dessa resistência vem de pessoas do meio pentecostal, né? E de pessoas do meio tradicional, principalmente os da presbiteriana, né? Principalmente os presbiterianos. Nós vemos um preconceito muito grande, né? E esse mesmo pensamento de João, do João, o tal de João Crisóstomos, que é o Boca Dourada, é o mesmo pensamento que nós vimos na mente de muitas pessoas hoje, de não de um nível de ignorância ser tão grande, de não saber discernir costume de mandamento, né? Ou seja, a pessoa não sabe nem o que está dizendo, mas ela acaba se tornando um papagaio de pirata e acaba trazendo aquilo para o seu entendimento. E muitas vezes acaba perdendo, no caso, as bênçãos, né? Que seria do cunho profético dessas festas. Vocês viram que eu comecei esse vídeo também abordando a questão de Levítico, né? Falando do significado delas, né? De uma forma mais simples, né? E, por exemplo, o próprio Shabat mesmo, que seria o aniversário da criação, né? Ele tem um cunho escatológico muito amplo, né? E como que seria esse cunho escatológico do Shabat? Né? O Shabat, ao mesmo tempo que ele foi colocado ali em Gênesis 2 como algo que simboliza o aniversário da criação, onde o próprio Deus parou e contemplou a sua criação, também tem o cunho escatológico com o milênio, né? Em Apocalipse, no caso, no capítulo 20. E por quê? Porque o milênio, ele representa o Shabat milenar, né? O sétimo milênio, né? Onde nós iremos descansar de uma obra, né? E o mais interessante é que em Apocalipse capítulo 3, nós vemos aquela expressão que o apóstolo utiliza, né? Dizendo que o nome daqueles que participaram da construção do reino estarão escritos na coluna, no caso, na coluna, né? E qual que era o significado dessa expressão nessa época? Quando nós estudamos um pouquinho a questão histórica na antropologia, por exemplo, se o pastor Gerson, o pastor Wagner, o Brendel vivesse no primeiro século e eles fossem fazer parte da construção de um templo, o nome dele ficaria gravado ali, né, nas colunas, como se como ele fez parte da edificação daquele templo. E qual o simbolismo ali no capítulo 3, né, de Apocalipse, para aqueles que estão ajudando a construir o reino? Que quando nós chegarmos no Shabat milenar, né, o nosso nome vai estar também nas colunas do Eterno, né, como também participantes dessa obra. Então, por exemplo, tudo que estamos fazendo hoje, pastor Gerson, pastor Wagner, o Brendel, os irmãos que estão assistindo,
nós estamos fazendo parte de uma obra de edificação, de construção do reino. E o Shabat, ele representa a plenitude no sentido que, na questão escatológica, que quando nós alcançarmos o objetivo de Deus lá, através do Messias Yeshua, nós vamos, como o próprio Deus, contemplar aquilo que nós construímos junto com Yeshua. Isso é muito importante. Nós vimos também a questão da festa de pães ázimos, que ela representa a saída apressada, né, do Egito, né? E ela simboliza também deixar o fermento, o velho fermento, né? Que é simbolizado pelo pecado também, né? Então, ou seja, seria uma convocação do Eterno ali para que o pecado fosse deixado depressa, né? Para que eles pudessem automaticamente, depois de deixar os pecados depressa, já depois de 7 dias, né? Que a festa de pães ázimos, ela dura 7 dias. E depois de 7 dias já começa o quê? A festa de Bicurim, né? Que é a festa das primícias, né? Ou seja, que depois de 7 dias, né? A pessoa já poderia apresentar os primeiros frutos, né? E esses primeiros frutos que a pessoa já fosse apresentar perante o Eterno, em 50 dias depois de Pessa, né? Seria uma colheita, onde já a questão da confiança, né, da fé em Deus e a provisão do Eterno já estaria resplandecendo em nossas vidas, né? Então isso é muito importante a pessoa ela optar e atender. Seria a primeira parte da fé antes da gente chegar à plenitude dos tempos. E nós observamos também a associação da festa de Onterua como um chamado, né? O toque terua, que seria um chamado de alerta para para o julgamento que haveria de vir, né? E hoje, as coisas que estamos passando, nós podemos observar essas questões, são questões muito interessantes, né, que a gente pode estar vendo aqui. A questão da festa da expiação, né, que simboliza a purificação, né, da nação, né? E nós que fomos enxertados em Israel por Yeshua, também, através disso, faremos parte dessa purificação. E a festa de tabernáculos é a confirmação da provisão, né? Onde se consumaria, tudo, no caso, tudo aquilo que foi colocado em pauta. Então, muitas vezes, a pessoa ela não estuda esses aspectos, ela tem um preconceito contra as festas, ela tenta mudar o texto para o português para colocar uma capa ali e esconder esses aspectos. Eu não sei se os irmãos vão ter o mesmo entendimento que eu, mas eu vejo isso algo demoníaco, né? E uma cegueira espiritual muito grande de algumas pessoas, né? Por não entender esses aspectos. E até mesmo quando a gente for, eu estou preparando aqui, né? Acho que os irmãos devem estar até cansados de falar que eu estou preparando esse estudo de escatologia, mas eu quero fazer ele bem detalhado, e vamos começar ali por Levítico 25, com a figura do Yovel, e vocês vão ver que se as pessoas não atentar para as festas bíblicas, tá? Ela jamais vai entender escatologicamente, né? A, o resquício da vinda do Messias. O dia e a hora nós não sabemos, mas ele traria indícios, né? E essas pessoas que estão alienadas à questão profética referente às Moed, ela jamais vai entender que está próximo da vinda do Messias, da segunda vinda, por estarem alheia à questão de Israel, do calendário de Israel. Você vê que as teologias normativas convencionais, elas estão pouco se lixando com o calendário de Israel, né? E isso é uma coisa óbvia, né, que nós observamos, porque
elas fazem as suas questões escatológicas, muitas vezes sem se preocupar de observar a questão cronológica do calendário correto, que seria o próprio calendário bíblico, né? Então, isso seria muito importante nós estarmos atentando para passar para as pessoas também. Então, ou seja, esse estudo aqui foi um estudo praticamente improvisado, né? Mas é um estudo que ele traz uma reflexão, até mesmo. Por isso que às vezes eu aconselho as pessoas que não têm contato com o grego, com o hebraico, ter várias traduções bíblicas na sua casa e confrontar as traduções bíblicas para saber se aquilo que foi traduzido condiz com o texto que está ali no grego, né? Então, isso é muito importante e interessante de atentarmos. Isso é uma coisa que tem que ser colocada em pauta. Então, queria falar até aqui e queria deixar a opinião dos irmãos aí para a gente comentar mais alguma coisa. Glória a Deus. Brandel? Sem comentários. Glória a Deus. Eu não sei quais pessoas que estão assistindo, mas quem quiser contribuir também com esse pequeno estudo aí, foi um estudo bem simples, mas eu creio que algumas pessoas. Eu tô assistindo, mas não tenho nem o que comentar. Glória a Deus, Jobson. Com alguma dúvida do que foi falado aí? Não, pastor, depois eu só vou precisar de dar uma lida nessa questão que o senhor comentou aí do Boca de Ouro aí, que eu não sabia. Não sabia desse item, não. Mas depois eu vou procurar saber. Não sabia, não tinha a menor ideia. Se você tiver, o Jobson, você comprar os livros da Patrística, você vai pegar a questão das homilias dele, e você vai ver, ele tem as homilias contra os judeus, né? Ele fala, eu trouxe só um exemplo, existem outros exemplos aí, que ele fala contra os judeus aí, com o antissemitismo, né? E o antinomismo muito grande também. Entendi, pastor. Obrigado. Amém. Pastor Gerson, para contribuir. Tô vendo se os irmãos falam aí. Tá o pastor Wagner, irmã Cristina, Maurício, tá? O pessoal tá aí. Glória a Deus. Vou deixar o pessoal participar junto com vocês aí. Shalom, pastor. Shalom, Maurício. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. O senhor tá bem? Bem, graças a Deus. Ô, pastor, não consegui pegar do começo aqui o estudo e cheguei no finalzinho, mas rapaz, fui abençoado aí com esse final, viu? Glória a Deus. O senhor falou algo muito interessante. O senhor falou algo muito interessante. Trouxe a questão de Crisóstomo, né? Era conhecido aí como Boca de Ouro, né? Mas, na verdade, uma boca de ouro jamais falaria o que ele falou, né? Boca de lixo. O senhor disse algo muito interessante sobre o Shabat, fez a questão do sétimo milênio, e o senhor fez uma aplicação sobre Apocalipse 3:12, né? Que fala... Isso mesmo. Que fala que aquele que... Fugiu o texto aqui agora, mas aquele que faz a obra de Deus, ele terá um nome gravado no templo de Deus. E o senhor fez uma aplicação com a construção histórica. Eu achei muito interessante isso aí, por quê? Porque hoje nós estamos vendo o avanço e o crescimento do trabalho da restauração e está trazendo as pessoas de fato para um relacionamento bíblico de uma maneira que até mesmo pessoas que são antissemitas, né, como o senhor bem colocou aí, a presbiteriana mesmo, ela tem um viés muito forte contra o povo judeu, eu sei disso, tenho amigos que são reformados, né, e alguns pentecostais também. Então, o verdadeiro templo de Deus é o povo de Deus. Então, olha a importância que a restauração tem nesse contexto que nós estamos vivendo,
na construção do povo da aliança. Muito bom. Muito bom. Ô, Maurício, isso que você falou aí é tão importante porque, veja bem, o intuito de Deus é fazer do planeta um local habitável para ele, né? Porque Verdade. quando ele construiu todas as coisas, né, quando nós observamos a Parashá Bebereshit, ele criou tudo bom. E o homem, ele corrompeu a criação, né? Então, ou Verdade. seja, quando o Eterno habitar em Apocalipse aqui conosco, novamente, como ele habitava no Éden, né? As pessoas, muitas vezes, ela não para pensar que o trabalho que nós fazemos aqui seria para quê? Para a reconstrução do reino que foi perdido Verdade. na Terra. E, por exemplo, respeitando quem crê em morada no céu, né? Eu não sei se tem alguém aqui que crê, mas quando a gente fala que nós cremos em morada no céu, nós tiramos todo o cunho escatológico dos profetas e até mesmo de Apocalipse de Nova Jerusalém. Uma vez o Maurício, os irmãos aí, eu estava conversando com o irmão Eduardo, ele perguntou para mim assim, o que eu entendia de Nova Jerusalém. Se eu entendia que era literal, que ela vai descer do céu, como que eu entendia? E eu vou passar o meu entendimento escatológico sobre a Nova Jerusalém. Na minha humilde opinião, né, a Nova Jerusalém seria a atual Jerusalém restaurada em 1000 anos, né? Porque quando João ele foi levado ao alto monte e ele falou assim, eu vi a Nova Jerusalém que descia do céu, eu entendo que seria o sistema de governo, tá? E nesses 1000 anos que se passou, ele viu o trabalho que Yeshua começou junto conosco, que estaremos lá, para honra e glória dele, se cumprir, né? E viu ela consumada, né? Então, por exemplo, eu tenho esse entendimento. O Eduardo achou muito bacana, inclusive o pastor Gerson, que já foi para Israel, ele pode até falar melhor que eu. A cidade de Jerusalém, ela é pavimentada, as casas, com rochas calcárias, né? Quando você vê e quando o sol está se pondo, vocês podem observar que as casas brilham como se fosse ouro, né? Então, ou seja, eu creio que o Messias ele vai fazer uma pavimentação na cidade atual, e não só na questão da pavimentação, mas na questão espiritual. Então, a Nova Jerusalém que desce do céu, eu creio que é um sistema de governo, na minha opinião. Muito bom, pastor. Eu também tenho uma leve cosmovisão acerca dessa análise que o senhor trouxe. E não só eu e nem só o senhor, tem rabinos também que pensam dessa forma, baseado na visão do profeta Ezequiel 47, né? Ali no contexto de Ezequiel 40, de que a própria Jerusalém que vem de uma forma extraordinária, o Eterno vai colocar aqui nessa terra, né? Muito bom, pastor. O senhor disse aí que foi um estudo improvisado. Eu gostaria de estar sempre assim, improvisado. Glória a Deus. Que era o professor, hoje era pastor Douglas, né? Que é um mestre da palavra também, mas o trabalho dele não deu, né? Consumiu ele todinho. Mas ele vai dar um dia que vai dar certo. Muito bom, pastor. Parabéns. Amém. Obrigado, Maurício. Mais alguém aí? Cadê o Wagner, a Cristina? Pois é, o povo tá Shalom. tímido hoje. Ah, apareceu. Estamos aqui ouvindo. Quero aproveitar e agradecer aí a todos a participação, o ensino forte do pastor Keston, que o Eterno continue abençoando e guardando. As conexões que foram feitas utilizando as festas por etapa é fora do comum. Como diz o presbítero Grendel, show de bola. O Eterno abençoe e guarde a cada um de vós. Amém, pastor Wagner. Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. No caso, a Rabina, a Cristina.
Cristina Flusser. Que é isso, Cristina Flusser. Pode contribuir também, né? Com alguma coisa. O pastor Gerson, Oi. você que já foi em Israel lá, você teve essa percepção na pavimentação da cidade de Jerusalém? Sim, sim, rapaz. É um negócio de outro mundo, rapaz. Na hora que o sol bate, na hora que o sol tá se pondo, rapaz, é uma imagem. Por isso que eles chamam Jerusalém de ouro. É isso mesmo. E Dá muitas uma. vezes as pessoas às vezes não entendem que a visão da cidade de ouro seria uma cidade pavimentada, né? Ou seja, sem a presença física de Yeshua, ela já tem essa pavimentação. Imagine com a presença de Yeshua. Que é luz pura, né? Exatamente, exatamente. Aí vai reluzir. Então você vê que a questão de escatologia é muito interessante, por quê? Porque se a pessoa não conhecer a cultura, né, e não fazer uma certa conexão, né, muitas vezes a pessoa ela não vai conseguir trazer uma escatologia mais correta, né, ou trazer o que o texto quer passar, né, de uma forma mais ampla. Muito importante isso. Ô, pastor Castro, Oi? deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Ah, ok, pode falar. É o Maurício, né? Isso, pastor. Eu não sei se, Pode falar, Maurício. a pergunta ela está dentro do contexto da aula do senhor, mas já que o senhor fez Aham. menção aí da Nova Jerusalém, o seu estado pavimentado, glorificado aqui, como é que você entende a questão, por exemplo, do juízo final, quando abertos os livros ali, e o senhor tem o entendimento de que o juízo final, ele é a transição do milênio para o juízo, ou o juízo ele vem e dar-se início à entrada no milênio? E se o senhor entende da forma como Jesus vindo trazer juízo ao mundo para instaurar o milênio e logo após o milênio o juízo final, como é que fica a situação dos judeus, por exemplo, após o momento do juízo, sendo que ali teremos, parece, se não me engano, uma classe de ímpios que serão julgados, né, no juízo. Uhum. E o juízo parece que ele vai fugir um pouco da realidade humana, vai ser numa região sobre-humana, vamos dizer assim. Como é que fica a situação dos judeus de Jerusalém? Onde eles estarão no juízo? Serão justificados? Como é que o senhor entende isso? Ótima pergunta, Maurício. Uma pergunta difícil, né? Mas eu vou tentar expor o que eu entendo sobre isso. Os selos de Apocalipse ali, se não me engano, fala a memória, deve estar no capítulo 5, né? Ele tem um significado muito amplo, né? São 7 selos. Não só... e esse significado é um significado que está mais amplo na própria cultura, no caso, romana mesmo. Só que, ao mesmo tempo que os 7 selos ali tem algo dentro da cultura de Roma, também tem uma base no judaísmo, né? Porque, veja bem, quando a gente for estudar a questão em detalhes, quando nós formos estudar a questão da escatologia referente ao jubileu, né? Nós vamos explicar em detalhes a figura do resgatador, né? Um exemplo básico para a gente entender. Os 7 selos, eles eram feitos da seguinte forma. Era no caso, um pergaminho, né? Selado por dentro e por fora, né? Quando eu for passar o estudo desse
desse texto, eu vou pegar na questão da arqueologia um pergaminho de 7 selos para vocês verem como que funciona. E dentro desse... por exemplo, existia nesse pergaminho, né, um texto escrito para todos ver, e um texto que estava lacrado com o selo para as outras pessoas não ver. Quando você vê João chorando ali, né, o único que era digno de abrir o selo era alguém de autoridade, né? Mas quando João chora, ele fala assim: quem vai ter autoridade para abrir os selos de Deus? Aí vem a voz e fala assim: calma, João. Aquele cordeiro que parece estar morto, mas vive, ele é digno para abrir os selos. E ao mesmo tempo que está usando um símbolo romano para os 7 selos, está falando da figura do resgatador que viria no Iovel, né, que seria no Jubileu. E ele iria fazer o quê? A figura do resgatador era um parente mais próximo que tinha autoridade junto ao juiz ali da época de abrir os selos e determinar de quem era a herança, né? Só que o mais interessante de Apocalipse ali, Maurício, que você observa ali, você vai observar que cada selo que é aberto existe uma mensagem, até uma mensagem mesmo de sentença. Mas essa mensagem de sentença são chagas que virá sobre a terra, eu entendo, antes do milênio. Por que eu entendo antes do milênio? Porque ali vai anunciar, né, a vinda do Mashiach. Porque quando você observa ali Apocalipse capítulo 20, né, nós observamos que ali fala do milênio, tá? Só que não explica os detalhes que vai acontecer, né? E na realidade todo o livro de Apocalipse, né, com exceção das 7 igrejas ali, já vai começar a partir do capítulo 7 em diante, já é algo que vai acontecer dentro do milênio e pré-milênio, né? Mas para eu explicar isso em detalhes, a gente vai ter que esmiuçar Apocalipse, né? Porque o Apocalipse ele é um livro judaico, porque quem entende a retórica semítica sabe que o judeu primeiro ele conta como que foi e depois ele dá os detalhes. E Apocalipse funciona dessa forma também. Então é um livro muito difícil de ser estudado nesse aspecto. Mas eu creio que que os selos serão abertos antes do juízo, né? Para mostrar que quem vai ressuscitar com Cristo, quem é digno de receber de receber a terra como herança. E lá no juízo vai ser julgado aqueles que não ressuscitaram com Cristo, que eu creio ser depois do milênio, que é o que diz lá em Apocalipse 20, né? Que Satanás vai ser preso por 1000 anos, ele vai ficar preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto por um pouco de tempo, mas não vai ter nem luta, vai cair fogo do céu ali e vai consumir os vivos, e depois disso que virá o juízo, né? Então eu creio nesse aspecto aí. Não sei se eu consegui responder para você. Perfeito, pastor. Vou deixar agora para esperar o restinho que o senhor tem para passar depois, mas deu para entender perfeitamente aqui, viu? Restinho, obrigado. Rapaz, tem tanta coisa que você nem imagina. Obrigado, é muito profundo mesmo. Isso aqui não é nem um terço. A escatologia é muito complexa. Mas é bom, quando a gente tem, como o senhor disse aí, né? Está com o pensamento abalizado dentro do contexto que foi entregue, o livro, a gente começa a entender um pouquinho melhor. Verdade. Obrigado, pastor. Amém, glória a Deus. Pastor Kesto, a gente fez essa pergunta para o Rabino Mateus, mas eu gostaria de passar a bola para o senhor também. Bem bom. Na sua opinião, na sua vertente, o que fez esses chamados pais da igreja se desviarem tão rápido das raízes judaicas, abandonar assim abruptamente a fé judaica? Porque João Crisóstomo, ok, está ali 400 anos depois de Cristo,
mas Inácio de Antioquia, ele, 100 anos estourando, ele morre ali no final do cento e pouco, 104 depois de Cristo, é muito recente. Alguns historiadores dizem que ele teve contato até direto com o apóstolo João. Outros já são mais conservadores, falam que ele teve contato com Policarpo. E aí, pastor, qual que é a sua... Ótima pergunta. Ótima pergunta. Então, o Matheus respondeu super bem para você sobre isso, né? O que eu posso acrescentar mais um pouco, tem uma literatura que o Diego me indicou de um historiador espanhol chamado Pedro Barcelos, né? Ele fala sobre a cultura de Roma, né? No primeiro século. E nós observamos o quê? O que eu pude observar nessa literatura, o pastor Gerson? Eu pude observar o quê? Que havia qual que é a palavra correta para trazer aqui? Havia uma arrogância dos romanos no sentido de se achar uma nação superior, né? Então, ou seja, esses gnósticos grecos romanos que vinham para a fé já no primeiro século, eles se achavam superiores aos outros povos. Então, por exemplo, se o Deus de Israel é o Deus verdadeiro e se manifesta em Yeshua, tá? E eu me considero um povo superior, eu vou poder interpretar melhor as escrituras do que esse povo. Então, ou seja, esse também foi um dos motivos, né, de se abordar essa questão. Um tema que eu queria também ver com vocês qualquer dia aqui, eu tenho aqui essa epístola inteira aqui, né? Eu tenho a epístola aqui, eu tenho o diálogo do judeu Trifão e Justino. E para quem gosta de história, pastor Gerson, como você, não sei se você já leu ela seria algo muito bom para a gente estudar, mas como é muito grande esse diálogo, não daria para passar em apenas um estudo, mas seria algo muito interessante, por quê? Porque ali você vê a réplica e a téplica de Justino com o Trifão, né? Que estava também próximo, que também faz parte de uma datação próxima a Inácio, né? Próxima que eu falo assim, no sentido de ser de uma história que ocorreu na metade do segundo século, depois da revolta de Bar Kokhba, então não estava tão distante assim. E eu pude observar quando o Justino ele é questionado como filósofo por Judeu Tarfon, né? Eu vejo um ar de superioridade referente à questão dos estoicos ali, dos filósofos, né? Mas eu acho muito interessante que as perguntas que o Tarfon fez para Justino encurralou ele na questão dos filósofos, e eu vi que o Justino até mudou de ideia em alguns aspectos. Então, achei algo muito interessante. E quando o Justino estava dando o seu argumento ao Trifão ali, eu pude observar o quê? Que existia um ar de superioridade, né? E esse mesmo ar de superioridade, não sei se você já leu a carta aos Magnésios, que o próprio Inácio ele escreve. Inácio ele se acha o próprio Yeshua admoestando a carta aos Magnésios, né? Com um ar de superioridade muito grande. E na realidade ele criou um sofisma, né? E praticamente um estrago, né? Porque ele foi a mola propulsora de todas essas heresias que estão na Igreja Católica e que o protestantismo herdou, né? Então, além daquilo que o Mateus falou, que você já sabe, eu resumo em tudo em soberba e prepotência mesmo de se achar povos superiores, referente à infraestrutura que eles viviam e referente à questão filosófica que eles tinham também. Resumindo então, Romanos 11. Exatamente. Paulo ali combatendo justamente a arrogância de alguns cristãos ali em Roma, né? Exatamente, pastor Gerson. Inclusive, quando a carta aos Romanos foi escrita, fazia aí 13 anos que os judeus não pisavam em Roma, porque
Quando você lê ali Atos 18, você vê que estava tendo muitas discussões, no caso em Roma, ali, né? Entre os judeus e os gregos romanos ali, referente à palavra, né? E por que que... E na época, Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma, e os judeus ficaram aí praticamente quase 15 anos sem poder pisar, no caso, em Roma. Então, por exemplo, esses 15 anos aproximadamente que os judeus ficaram, que os romanos ficaram distante do contato dos judeus, já foi o suficiente para Paulo escrever a carta aos romanos. Por quê? Porque eles já estavam ali no primeiro século apostatando do primeiro amor, que era Israel. Nós não precisamos dos judeus, né? Era o pensamento deles. Exatamente. Por exemplo, veja bem, o pastor Gerson, pegando carona no que o Mateus falou. Vamos supor que você como judeu e eu, um cidadão, no caso, romano. A sua nação, o seu povo é subjugado ao meu povo. A infraestrutura e questão científica do meu povo é superior à sua. Mas eu me simpatizo com as escrituras que você segue e pego a sua fé para ser a minha fé. Aí eu vejo o quê? Eu vejo, posteriormente, no ano 70, a sua nação ser destruída e dominada, né? Então, por exemplo, como que eu vou manter a minha fé? Tudo aquilo que está escrito, né, que foi colocado, no caso, pelos profetas, eu vou fazer o quê? Alegorizar, espiritualizar. Ah, nós somos o Israel de Deus, porque esse povo está destruído. A grande maioria rejeitou o Messias. Eles estão espalhados em todas as nações. O estado deles está destruído. Não tem possibilidade de volta. E tem mais. Os escritos paulinos, né, o apóstolo Paulo, ele cria que a volta de Cristo seria imediata. E isso não aconteceu ali no primeiro século. E esses cristianos, esses cristãos aí, que começaram a se apostatar da fé, eles criam também que seria uma volta, no caso, em breve, né? E como não aconteceu ali no primeiro século, eles começaram a fazer daqueles pensamentos, daquela fé teocrática de Israel, seguida por Cristo pelos discípulos, de uma religião chamada cristianismo, né? E isso já começou já até essa questão de entendimento já na metade do segundo século. Quando nós observamos o diálogo, eu sempre cito esse diálogo do Trifão Justino, porque é um diálogo muito interessante para quem quer estudar história. Não sei se o irmão já leu, mas é muito bom. O diálogo, eu não cheguei a lê-lo, né? Eu já li literaturas, tem até uma literatura aqui muito, muito boa que eu adquiri, que o professor ele vai abrir a discussão justamente em cima desse Verus Israel. Então, ele analisa todo o discurso ali, o diálogo de Trifão ali com o Justino. Bem, bem interessante. Eu fiz um curso, pastor Gerson, um curso acadêmico, né, com o doutor da USP aí, de Ciências Humanas, sobre o judaísmo medieval, né? E ele deu uma pitadinha também sobre a questão antropológica do judaísmo do segundo século, né? Já depois da revolta de Bar Kokhba. Ele utilizou até mesmo as citações do diálogo do judeu, o Trifão Justino. Eu já li várias literaturas que abordam o diálogo, mas quando eu li o diálogo, tá? Vamos dizer que eu vi muito invencionismo de algumas pessoas que comentaram a literatura. Por quê? Pelos comentários, quando você estuda com os messiânicos, você vê os messiânicos dando uma ênfase maior para o judeu Tarfon e menosprezando Justino, né? E quando eu li o diálogo inteiro,
Na questão filosófica, Justino foi confrontado, abaixou a bola e reconheceu que estava errado. Tá? Agora, na questão teológica de escritura, né, por incrível que pareça, tirando o antinomismo de Justino, eu vi Justino dar uma aula de Bíblia para o judeu, o Tarfon. Tá? E a epístola, o diálogo é encerrado, dá-se a entender, não estou falando que isso aconteceu, dá-se a entender que Tarfon recebeu Yeshua com a ministração de Justino. E eles, e no diálogo deles, assim, né, eles comentam sobre os judeus crentes do segundo século que criam em Yeshua e guardavam a Torá. E Justino, ele era contra esses judeus. Inclusive, esses judeus eram refugiados de Jerusalém e refugiados da guerra, né, de Bar Kokhba, onde foi morto 500 mil judeus naquela época. E, então, por exemplo, é um comentário histórico muito interessante sobre esses aspectos aí. Perfeito, pastor Castro. Precisamos ler, então, o diálogo de Trifão. O irmão vai ver, quando você lê, você vai ter outra cosmovisão ali, viu? Porque, assim, para você ter uma ideia, o judeu Tarfon, né? Quando você pega Atos capítulo 15, né? Aquele mesmo pensamento de ser salvo pela circuncisão é o mesmo pensamento que você vê o Tarfon. E o Justino dá uma aula para ele sobre isso. Tá? E você vê mais a Justino ensinando do que Tarfon ensinando para ele. Né? Então isso é algo muito interessante que eu pude, no caso, observar. Então, ou seja, dá-se a entender que tinha uma classe de judeus que cria que para ser salvo precisava circuncidar. Eu achei isso muito interessante. Em concordância com Atos 15. Eu vou até desenvolver um estudo em cima disso. E outra coisa que é interessante mencionar, e aqui eu encerro minha participação, é que Paulo, ele solta uma profecia antes de falecer. Essa profecia está ali em Atos 20, já dos acontecimentos que viriam após a morte dos apóstolos, né? Desses falsos líderes aí que desviariam a igreja do Senhor. Eu vou até ler aqui, são Pode ler. 3 versículos, Atos 20, 28 a 30 diz assim, isso é antes dele ser levado para Jerusalém para morrer, né? Cuidem de si mesmo e de todo o rebanho sobre o qual o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, os colocou como líderes para pastorearem a comunidade messiânica de Deus que ele obteve com o próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos cruéis surgirão do meio de vocês, e eles não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que ensinarão perversões da verdade para atrair os talmidim, os discípulos. Então, eu acho incrível essa profecia e bate justamente com aquilo que surgiu logo após o falecimento dos apóstolos, logo após o martírio deles. Muito bom que você trouxe aí, e é algo que, ou seja, já havia um proto-gnosticismo ali no primeiro século, que já estava fazendo com que havesse, né? Ou melhor, houvesse um sincretismo dos infernos na igreja, né?
E nós podemos ver o que isso aconteceu. Eu vou marcar um dia aí, vou ver se eu pego a epístola aos magnésios, pegar um ponto muito interessante dela ali e colocar aqui para a gente comentar, porque eu vou falar para você, Pastor Gerson, eu não sou formado em história, mas eu gosto muito disso da história, né? E confesso que o estudo que você passou semana passada, que foi fantástico, me incentivou a gostar mais ainda da questão histórica. E até mesmo para nós investigarmos e termos a nossa própria revelação. Porque, veja bem, nós estamos acostumados, muitas vezes, a pegar o estudo de alguém, né, histórico, e às vezes não analisar, né? Até mesmo por ter confiança naquela pessoa, né? Mas às vezes, uma coisa que eu pude aprender dos seminários teológicos que eu fiz, que eu já estudei, e da questão histórica que eu pude aprender com vários homens aí, aprendi muitas coisas, eu fui analisar as bibliografias, né? E além de eu aprender coisas a mais que no seminário não foi colocado em pauta, eu pude observar em alguns casos que a pessoa que trouxe a questão histórica distorceu o que a epístola está dizendo, para ter uma questão tendenciosa à sua cosmovisão teológica. E para quem gosta de estudar a Bíblia da forma neutra, como eu gosto, eu sei que vocês gostam também, eu sei que o Diego também gosta, então para a gente é um prato cheio para falar assim, ó, o camarada é bom, é um servo de Deus, mas está errado nisso. Porque ele trouxe uma cosmovisão para puxar a sardinha para o lado dele. E isso acontece bastante. Isso é verdade, viu, pastor Keston? Infelizmente, todo comentário vai haver uma inferência, né? Que a gente fala na academia. A pessoa vai inferir no texto e vai dar a sua interpretação. A mesma coisa de você pegar e falar assim, ó, vamos estudar o marxismo, né, de Karl Marx, e o marxismo lenista. Lenin, ele reinterpretou com Karl Marx, né, e fez uma salada. Tem muitas coisas dentro do Manifesto Comunista que teoricamente é bom, mas foi distorcido pelos próprios comunistas, né? Lembrando que eu não estou defendendo, né, nem o socialismo e nem o comunismo. Estou dando aqui só um exemplo. E é como se fosse a mesma coisa que nós vemos hoje entre a igreja católica, protestante e agora com o movimento da restauração, né? Ou seja, pessoas que os protestantes reinterpretaram a Bíblia, mas não se desfizeram totalmente de dogmas católicos, né? E você vê em uma proporção menor isso também dentro da visão da restauração, tá? Pessoas que se restauraram, mas quando você vai estudar a fundo, tem alguns tópicos que ainda é ensinado na restauração que não foi rompido e faz parte do paganismo também. Isso aí é forte. É muito interessante essa questão. Ó, eu vou dar um exemplo básico, pastor Gerson, também, que eu pude ver do judeu, o Trifão. E eu vi também que ele não cria na imortalidade da alma. Então, por exemplo, você pega alguns judeus aí e fala assim, ó, todo judeu crê na imortalidade da alma. Mentira. O Tarfão ali não cria na imortalidade da alma e inclusive, ele utiliza o hebraico para afirmar isso, né? E eu tenho um estudo aqui como é o nome do doutor, meu Deus? Deixa eu ver se eu lembro do nome dele, né? Ele fez tem um livro chamado Hebraico e Natureza Humana, né? Puxa, eu não vou lembrar o nome dele. É um doutor da teologia sistemática alemã. E ele mostra que não se tem como comprovar essa questão, né? E você vê que o viés dele dentro do hebraico é um viés semelhante que o Tarfão cita para Justino. Eu achei isso muito interessante. É um ótimo tema para
um estudo depois, e o pastor Keston, a questão da imortalidade da alma, Eu tenho como se diz, um vai dar escrito aqui, audiência, viu? eu tenho um escrito aqui muito interessante sobre isso. Inclusive eu já passei para PDF, né? Eu coloquei o número das páginas também. A gente pode fazer uma série sobre isso, tá? Lê a primeira página, faz o comentário, segunda página, faz o comentário e vamos fazendo, no caso, em séries, né? E ali nós podemos comentar historicamente os termos, onde surgiu e por aí vai. Isso seria muito interessante. A gente pode começar a fazer isso aí também. E outro que vai dar uma repercussão boa também é quando o senhor trouxer a escatologia. O povo gosta, Sim, viu? Desses sim, assuntos bastante. aí, são Bastante. chamativos. Bastante. E ela vai começar bem profunda. Ela vai começar ali em Gênesis, vamos passar. Eu tenho a base cronológica que eu aprendi com o Luiz, né? E bem interessante, está associado com Ezequiel, acho que é Ezequiel 4, né? Muito interessante também, alguns aspectos ali. O grande problema de eu não ter passado ainda, porque é bastante trabalhoso, mas eu já vou elaborar a primeira etapa, segunda etapa e ir em etapas para a gente estar ali. E no tempo oportuno também nós vamos esmiuçar Apocalipse, começar do capítulo 1 até o final, e abordar os intertextos de Apocalipse, a que as profecias estão dizendo. Eu vou tentar ser, no caso, ousado, né? E tentar trazer uma escatologia que eu nunca ouvi ninguém falar. Eu vou tentar, né? Não sei se eu vou conseguir, mas eu estou com uma certa ambição nesse aspecto. Quando eu falo que nunca ninguém trouxe, é no sentido de estar aproximado, né? Porque eu aprendi muita coisa com o Luiz, com o Bispo Ciro, que são feras nessa área aí, mas as lacunas eu estou tentando, né, ver no grego, no hebraico, para a gente trazer mais revelações. Sim, sim, a maioria dos professores, querendo ou não, quando eles vão explanar sobre o assunto, acaba deixando algumas lacunas, né? Sim. E em falar em lacuna, o tema de hoje é indispensável, né? Quem não conhece as festas bíblicas, quem não celebra as festas bíblicas, perde grandemente, principalmente não entende em profundidade, em plenitude, os escritos do chamado Novo Testamento. Os Verdade. apóstolos se inspiraram, o próprio Senhor Yeshua trouxe muito dos seus ensinamentos inspirados nas festas, aplicando o conceito das festas em seus ensinos. Então, se você não praticar as festas, se você não conhecer as festas bíblicas, se perde muito em conteúdo neotestamentário. Pastor Gerson, você falou algo muito importante, né? Eu não vou citar o nome da pessoa por questão de ética, mas eu acho que você deve ter visto lá a discussão no grupo da restauração, se você tem tempo de ver. Mas nós vemos alguns irmãos que nós somos de origem pentecostal. Eu não tenho nada contra o pentecostalismo. Eu nasci dentro de uma igreja pentecostal. Mas às vezes a gente fica assustado com o nível de ignorância de algumas pessoas. Porque, ou seja, ao invés dela sentar e aprender para ser abençoada e aplicar aquilo na vida dela, algumas pessoas elas querem aprender e tentar refutar aquilo para que dê ênfase ao viés teológico denominacional a qual ela crê. E o mais interessante é que você pode trazer, por exemplo, você viu que o estudo aí, nós usamos o grego, né, ali, né, a questão gramatical, e não é um estudo que é só compartilhado pela minha pessoa, é um estudo compartilhado por acadêmicos aí da Faculdade Hebraica, o próprio doutor Mark Nanos, né? No caso, Mark Denanos, Daniel Boyarin,
ele aqui, no caso, Lesenberg. Então, ou seja, você vê que homens que têm muito mais conhecimento que eu fizeram esse estudo, trouxeram. Então, você traz um negócio ali forte, bacana. A pessoa, ao invés de se maravilhar, ela levanta a guarda e quer, de qualquer jeito, refutar aquilo sem ter argumento nenhum. Às vezes, eu falo para você que eu queria entender a mente de algumas pessoas. Porque, por exemplo, nós vemos que 90% do mundo evangélico, a fé deles não estão na Bíblia, mas estão na denominação. E eu acho isso muito perigoso, né? Eu vou até usar uma frase do Rabino Mateus aqui, né? A congregação nossa, ela tem que ser um meio para nos levar a Deus e não um fim. E eu ensino lá, pastor Gerson, na minha humilde congregação, quando o texto ele dá ambiguidade, eu ensino possibilidades. Eu não bato martelo, eu vou institucionalizar esse ensino, todo mundo tem que pensar assim, se não pensar assim, cai fora. Isso está errado, porque eu não sou, eu como pastor, eu não sou a última revelação. Às vezes eu vou ter uma pessoa que eu vou ensinar ali, às vezes ele vai cavar mais que eu e vai ter uma revelação que eu nunca tive. Mas, infelizmente, as pessoas não pensam assim. E esse é um problema do povo. O povo gosta que você bate o martelo. O povo, a maioria das pessoas que são leigas, elas gostam justamente disso, de um conceito fechado. Escatologia é isso. A essência do eterno é isso. Eles gostam de algo sistemático, um conceito fechado, que não aceita mais de uma vertente, mais de uma opinião. E, se tratando das Sagradas Escrituras, meu Deus, existiam várias ramificações. Exatamente. E o mais interessante, pastor Gerson, do que você está falando, é o quê? De tudo isso que você está falando aí. As pessoas gostam de conceito fechado. Eu não sei se vocês lembram uma vez, acho que foi o segundo estudo que eu passei para vocês aqui, sobre os chamados segredos de Bereshit, né? E esse estudo, ele foi um estudo muito interessante, porque eu pedi para o Brandel colocar na tela a Bíblia hebraica, né? E eu mostrei que no final dos versículos existia uma letra P. Eu sei que no hebraico não existe maiúsculo ou minúsculo, mas eu vou usar o termo minúsculo. Uma letra P em minúsculo, tá? Ali na criação. E por que o escriba colocou aquela letra P ali? Né? Porque como textos que têm várias vertentes de interpretação ou revelações, a letra P no final do versículo, ela representa o quê? Um conceito aberto. Ou seja, dá margem para interpretações. E quando é um conceito fechado, eles colocam a letra Samer, né? Em hebraico, que é um conceito fechado. E geralmente, quando você vê Deus dando os mandamentos, você vai observar ali nos 10 mandamentos que alguns versículos têm a letra Samer, que é o conceito fechado. Inclusive o Shabat. Tem a letra Samer na frente ali, que é o conceito fechado. Só que essas questões se perdem na tradução, tanto para o grego quanto para as outras línguas, né? E as pessoas que não estudam o hebraico não vai saber ter esse, no caso, esse contato que os manuscritos ali passam e expressam. Ou seja, aquilo que é para ser um conceito fechado e bater o martelo, os camaradas jogam na lata do lixo. O exemplo disso é o Shabat. E aquilo que não é para ser fechado, eles querem fechar. Eu vou dar exemplo a questão escatológica darbiana, né, de John Nelson Darby, que até hoje aí é ensinado nas faculdades teológicas aí, que é só misericórdia. É isso aí. Glória a Deus. Tem mais alguém para perguntar? Senão a gente encerra o estudo de hoje.
Espero que semana que vem tenha internet para Roberta, né? Que ela tem um estudo aí maravilhoso, pastor Gerson. Maravilhoso mesmo. Estaremos aqui, permitindo o eterno. Glória a Deus. Amém. Tá Vou bom, amigo. interromper a gravação aqui, só um minutinho. Glória a Deus.